Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado de Aleluia, dia 4 de abril, na missa da Vigília da Páscoa do Senhor. Hoje nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, depois do sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo do Senhor. E ali chegaram e era noite. De repente houve um grande terremoto. E um anjo desceu do céu e se sentou sobre a pedra que ele retirara do túmulo do Senhor. Ele tinha a aparência de um relâmpago e suas vestes eram brancas como neves. Quando os guardas que vigiavam o túmulo viram aquilo, eles ficaram muito apavorados e caíram desmaiados. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Venham ver o túmulo onde ele estava, porque aqui ele não está mais. Depois o anjo disse às mulheres: ide comunicai aos irmãos de que ele não está morto, ele ressuscitou, e que vós os vereis na Galileia. As mulheres saíram felizes e também com medo, e correram em direção à cidade para comunicar aos apóstolos. Jesus foi ao encontro delas, se aproximou delas, elas se ajoelharam diante dele e abraçaram os seus pés. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós começamos os relatos da ressurreição do Senhor. E hoje a nossa liturgia traz muitas leituras importantes para que eu e você possamos compreender os mistérios da ressurreição do Senhor Jesus. Que não é somente uma ressurreição virtual, não é somente uma ressurreição espiritual, mas é o seu corpo que é glorificado e a sua ressurreição abrange toda a sua pessoa. Por isso, durante toda essa preparação da Quaresma, onde eu e você, depois da quarta-feira de cinzas, fomos convocados a rever a nossa vida, a peregrinar sobre a nossa existência humana e principalmente a vislumbrarmos as forças de pecado, as sombras de pecado que nós carregamos, aos desvios que eu e você cometemos e principalmente aos bezerros de ouro que nós identificamos para poder ressurgirmos, renovarmos a nossa fé no Cristo de Deus. Agora nós estamos vivenciando o tempo da Semana Santa. E após iniciarmos o tríduo pascal da quinta-feira, onde Jesus institui a Eucaristia, lava os pés e também institui o sacerdócio ministerial, ontem nós passamos pela celebração da paixão do Senhor, onde nós vimos que aquele Cristo de Deus foi obediente até a morte e morte de cruz, e que ele terminou seus dias crucificado, onde estavam presentes somente Maria, sua mãe, Maria de Cleofas e o apóstolo amado, e que todos os outros tinham abandonado, que Judas, o discípulo, tinha traído, que Pedro, o discípulo, tinha negado. Agora nós começamos então a vislumbrar, a percebermos as forças da ressurreição do Senhor. Por isso as inúmeras leituras do livro do Gênesis, do Êxodo, de Samuel, dos Reis, todas as leituras procuram mostrar para mim e para você que Jesus de Nazaré, aquele ao qual todo joelho se deve dobrar, é o cumpridor de todas as profecias de Israel. Porque ele é o Cristo de Deus, o eleito de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E diz o nosso texto de hoje que, dentre todas as manifestações de Deus, dentre todas as criações de Deus, dentre todas as intervenções de Deus, nenhuma delas fora maior do que a ressurreição de Jesus. O fato ou o ato principal de Deus, a ressurreição do seu Filho, de modo que ele nos diz que a morte não é a última palavra, o desespero não é a última palavra, a tristeza não é a última palavra, o desânimo não é a última palavra, o escândalo não é a última palavra. Para aqueles que creem,
e para aqueles que sentem a presença de Deus em sua história. Por isso, hoje, depois de passarmos por todas essas leituras, pela proclamação da Páscoa do Senhor, nós encontramos então a liturgia dizendo que Deus foi fiel, que Deus realizou a sua palavra, que Deus realizou a sua profecia e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele mesmo Jesus que fora crucificado, aquele mesmo Jesus que fora traído por Judas, aquele mesmo Jesus que fora negado por Pedro, aquele mesmo Jesus que todos pensavam que tinha sido morto de modo violento e cruel, Deus o ressuscitou dos mortos. E os discípulos agora vão começar a dizer, e nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas desses fatos. Nós vimos e ouvimos, por isso nós damos testemunho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo da véspera da ressurreição do Senhor, ou da solenidade da Páscoa do Senhor, nós encontramos as duas Marias que não se deram por vencidas, não ficaram mergulhadas, não ficaram caídas pelo escândalo e pelo desespero e a tristeza, ou pela desesperança, mas que elas, ainda sendo noite e não compreendendo todas as coisas, elas vão correndo até o túmulo do Senhor. Elas querem ver o Senhor, elas querem ungir o corpo do Senhor, elas querem permanecer próximas ao Senhor. Mas eis que chegando ali um grande terremoto acontece, estremece a terra, e um anjo do Senhor desce e abre a sepultura. E esse anjo se senta sobre a sepultura e diz o nosso texto bíblico que ele se parece um relâmpago, e que as suas vestes são brancas como a neve, e que os guardas, ao presenciarem aquilo, ao virem aquilo, eles caem de medo. As mulheres se jogam no chão, amedrontadas, assustadas, mas é o anjo que vai dizer para elas, não tenham medo, porque ele não está aqui, ele ressuscitou. Vinde ver o lugar onde ele estava. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus sempre chama a mim e a você a irmos e vermos, a não vivermos somente de especulações teológicas, a não vivermos somente de especulações doutrinárias, mas a fé cristã é preciso ir e ver. Ir e ver para que eu e você nos convertamos em testemunhas de Jesus de Nazaré. Caso contrário, todas as celebrações que nós realizamos durante esses dias serão somente teatro, serão somente rito, porque nós somos incapazes de vermos o Senhor. Nós somos incapazes de sentirmos a presença do Senhor. E por causa disso, as celebrações não vão mais impactuar a nossa vida. Serão somente cumprimento de tradições cristãs, de ritos cristãos, mas incapazes de retirar de mim a fenda que me impede de ver a manifestação do Senhor na história. Por isso os anjos dizem às mulheres, não tenham medo e vinde ver onde ele estava. E ide dizer aos seus irmãos que ele ressuscitou, que ele está vivo e que eles o verão na Galileia. As mulheres partiram, se levantaram alegres e amedrontadas, alegres e assustadas. São os dois sentimentos contraditórios que elas correm para comunicar, alegria e susto. Alegria e susto. Mas elas chegam e comunicam, o Senhor ressuscitou. Mas antes disso, o Senhor correu com elas. O Senhor correu dentre elas. O Senhor se manteve dentre elas. E elas viram o Senhor, abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas eram testemunhas oculares, porque elas viram o Senhor. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a não sermos somente contadores de história ou narradores de doutrinas ou celebradores de ritos sagrados, mas que faça de mim e de você uma testemunha entre aqueles e aquelas que viram o Senhor ressuscitado. O Senhor ressurgiu, Ele está entre nós e por isso nós cremos, por isso nós lutamos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. Ele é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Feliz e abençoada Páscoa para todos
y a mis hermanos y hermanas de Chiquimula y Guatemala, felices Páscoa del Señor resucitado y un abrazo muy forte, un abraço para todos de ressurreição e Páscoa del Senhor. Um abraço, até amanhã se Deus quiser, paz e bem.